Então, por favor, podem deitar de costas, por favor. Então, por favor, podem deitar de costas, por favor. Deita de costas, então, se precisar, pega uma almofada que não seja daquelas muito fofas, toalha para dobrar e colocar atrás da cabeça. Quem preferir também, se tiver com o pescoço mais cansado, essa parte da nuca, você pode fazer um rolinho com uma toalha de rosto e colocar entre a sua nuca e o chão. É um rolinho de uma altura que você apoia a nuca, mas não pressiona a nuca. Então, não é que está desencostado, está encostado, fazendo um apoio, dando um suporte para a nuca, para a musculatura da nuca, mas não pressiona a musculatura da nuca, dá suporte, essa é a sensação para quem quiser. Vocês vão ficar com as pernas esticadas no chão, para baixo, os braços esticados ao lado do seu tronco para baixo. A qualquer momento, precisou, você dobra os 2 joelhos, apoia as plantas dos pés com o chão, ou muda de posição, sempre que você precisar, tá bom? Faz as suas pausas quando você necessitar. Então, deitou de costas. Desculpa, precisa de espaço? Não, precisa que você Tá. não sinta frio, isso é importante, porque é uma lição mais silenciosa, justamente o contrário, tá bom? Então, deita de costas, de olhos fechados. Se você tiver uma sugestão, que eu esqueço às vezes de fazer, se você tiver luzes no teto que incomodam, que fica muito forte nos olhos, eu sugiro que você diminua ou até mesmo apague essas luzes, porque elas estimulam bastante, mesmo de olhos fechados, elas acabam estimulando a contração aí na musculatura dos olhos, ao redor deles, muitas vezes, se for uma luz muito forte, né? Então, feche seus olhos, pernas esticadas, então, com o chão, os braços para baixo e as mãos com o chão também, ao lado do tronco. E agora você vai, devagar, levar a sua atenção para a parte de trás da sua cabeça. Então, leva a atenção para a parte de trás da sua cabeça. E agora escuta primeiro, tá? Você vai pressionar a parte de trás da sua cabeça contra o chão e deixar de pressionar. E observa, não muda nada se ao pressionar a cabeça, você prende a respiração. Se em algum momento de pressionar ou deixar de pressionar a cabeça no chão, você tende, a parte de trás da cabeça, você tende a prender a respiração. Faz isso algumas vezes. Observa se o resto de você pode ir ficando em silêncio. Porque às vezes junto com esse movimento podem aparecer movimentos, motivações contraditórias ou, como a gente estava falando, movimentos parasitas ou algum movimento que não precisa, que agora você não quer fazer em qualquer outra parte, seja nas mãos, no rosto. Mas hoje, basicamente, o mais importante é você observar a respiração. Então, para de fazer isso um instante e começa a apenas escutar. Isso como só estivesse observando. Você é um observador, uma observadora da sua respiração. E hoje é deixar a respiração cada vez e reconhecendo os momentos que você prende e deixando ela ficar confortável e fácil. Então começa a observar, a imaginar que seus pulmões estão aí dentro, né, da sua caixa torácica ou da sua cesta torácica, como eu gosto de falar, porque a cesta tem esses espaços, como as nossas costelas, tem mobilidade. Observa que os pulmões, eles se expandem
Dos dois lados, você tem um pulmão de cada lado. No lado direito você tem 3 lóbulos, no lado esquerdo você tem 2, porque tem o espaço do coração também. E começa a pensar nesse comprimento dos pulmões, que quando eles se preenchem de ar, eles também crescem na direção dos ombros, na direção lá do diafragma, da bacia. Ele se expande nessas duas direções. E e depois ele se esvazia, mas quando ele se preenche de ar, os pulmões, pensa nesse alongamento nessas duas direções dos pulmões. Então tem uma expansão a hora que o ar entra, para frente e para trás, para os lados, mas também tem para cima e para baixo. Sente que se o seu externo está se movimentando hoje. Em que momento você sente que os seus ombros se aproximam um pouco das suas orelhas. Não é para fazer movimentos grandes, respirações profundas, é isso, é observar a respiração e ver onde você reconhece que tem movimento agora. Observa se tem movimento no peito. Se tem movimento no abdômen. Também não são movimentos grandes, até porque você está numa situação de repouso e os movimentos vão ficando menores mesmo. E agora, de novo, volta a pressionar a parte de trás da cabeça com o chão e veja se você pode, ao pressionar, não prender a respiração, devagar. Veja o que você prefere, não é uma respiração profunda, é observar a respiração, mas vendo se você pode ir devagar respirando, mantendo a respiração livre. Se você prender, observa, e daí na próxima vez que você pressionar a parte de trás da cabeça contra o chão, você tem de novo a oportunidade de aprender a não prender a respiração. Aí deixando ela mais livre. Para que esse movimento vá ficando mais fácil. Então, é uma respiração de repouso, você não está inspirando rápido, nem soltando o ar rápido, vai indo devagar também, deixando a respiração cada vez mais calma. E veja se você pode fazer esse movimento de pressionar a parte de trás da cabeça contra o chão e deixar de pressionar, sem mudar a respiração. Você vai indo nessa direção. E veja se a cada vez que você inspira e preenche seus pulmões de ar, se você pode fazer uma breve suspensão antes de soltar o ar. E depois que você solta o ar, você pode fazer uma outra breve suspensão. Então, em vez de a respiração ter só, você pensar em inspiração e expiração, tem entre as inspirações e as expirações pausas. Então, é como se a respiração, o ciclo respiratório tem 4 partes e não 2. E daí, quando você quiser, para de fazer essa pressão e só observa esse ciclo respiratório em 4 partes. Vai de propósito, agora, intencionalmente, criando essas suspensões. Vai vendo como é criar essas suspensões. E daí vai levando a sua atenção agora para o peito, mas para a parte mais de baixo já, na direção das suas costas, mais atrás, mais próximo das suas costelas. Vai criando essa imagem essa parte dos pulmões que estão voltadas aí nas costas, nessa parte de cima.
mais para baixo, mais perto da cintura, e depois os pulmões vão subindo, passam atrás das escápulas também, se aproximam dos ombros, das orelhas. Os pulmões também se expandem na direção de todo o peito, perto aqui do pescoço, das clavículas, depois para as laterais, nas costelas, o externo aqui na frente, a parte de baixo do externo, já mais próxima do diafragma. Então, pensa nessa tridimensionalidade dos seus pulmões aí dentro. E ver se já está mais fácil criar observar a respiração e transformar ela numa respiração em 4 partes, ela ter 4 partes. E agora, quando você estiver soltando o ar, observa como o soltar o ar é como uma bexiga que vai soltando o ar, ela vai se encolhendo. Os pulmões também fazem isso, eles não ficam nunca completamente esvaziados, sempre ficam tanto de ar lá dentro. Observa se ao esvaziar os pulmões e encolher os pulmões, seus ombros também tendem a sensação de encolher, o peito. Essa sensação de que tudo vai ajudando os pulmões a encolherem. E você vai observando e vendo se intencionalmente você pode ir criando esses movimentos, mas sem forçar. Não é intenso, não é abrupto, é tudo bem suave. E agora, é um movimento muito pequeno, o menor que você puder, o mínimo, mínimo, mínimo possível. Você vai levantar, afastar um pouco a cabeça do chão. Espera um pouco, não levanta ainda, tá? Então você vai pensar que a coluna alonga nesse momento em que os pulmões se enchem de ar e que eles se alongam na direção da cabeça e na direção lá do diafragma, dos seus pés. Então pensa nesse momento, quando o ar estiver entrando, os seus pulmões estiverem sendo preenchidos, nesse momento você afasta a cabeça do chão. Enquanto os pulmões se preenchem e volta. Esse movimento mínimo, mínimo, mínimo. Então, esse movimento mínimo de preenchimento do ar dos pulmões, você pensa nisso e é a coluna alongando. É como se alguém tivesse suavemente puxando os cabelos do topo da sua cabeça, gentilmente. Se você quiser, você pode fazer isso com uma das suas mãos, colocar uma das suas mãos no topo da cabeça e fazer isso. Enquanto você levanta esse mínimo, mínimo, mínimo que você puder do chão, a cabeça, enquanto você preenche os pulmões, alonga os pulmões e a coluna, você ajuda essa sensação com a... É muito pequeno o movimento, muito mesmo, sempre volta. E daí descansa. E agora, procura, de novo, você pode colocar, segurar, ter essa sensação com a mão nos cabelos no topo da cabeça ou não. Você vai fazer a mesma coisa que você estava fazendo. Só que agora você vai pensar também que não só você está alongando os pulmões na direção da cabeça e dos pés, mas também pensa nas costelas atrás de você. Pensa nas clavículas para cima e mais aqui na frente. Pensa nas escápulas pressionando, alguma parte das escápulas que pressiona o chão. O ar vai na direção dos ombros também. Pensa, vai imaginando esse ar preenchendo os pulmões e expandindo a parte de cima do seu tronco em todas as direções. E sempre pensa, continua, são 4
a respiração em 4 partes, como eu descrevi. E descansa novamente. E volta a só escutar a sua respiração. E que talvez não faz nada intencionalmente, veja se essas suspensões surgiram, agora estão aí sem você precisar intencionalmente criar essas suspensões ou não. E agora, devagar leve a sua atenção para o ombro direito, para a escápula direita. E você vai pressionar, vai aproximar o ombro direito do chão, pressionar a escápula direita no chão e deixar de pressionar. O resto de você fica em silêncio. Esse é o desafio hoje. É pressionar uma parte, gerar uma contração numa região e inibir aos poucos o resto, procurando não interferir na respiração. Qual parte, quando você interfere na respiração? Qual parte da respiração você interfere? Se você consegue precisar em que momento, se é na inspiração, na expiração, aonde você interfere, vai ser mais fácil deixar de interferir. E às vezes é difícil escutar quando você está fazendo essa pressão, é difícil escutar a respiração ao mesmo tempo para algumas pessoas. Pode ser que seja fácil para você, pode ser que seja difícil, então não se apressa em conseguir nada, vai no seu tempo. E tanto quando você pressiona como você deixa de pressionar, você não interfere na respiração, você não muda bruscamente a sua respiração. Agora você vai parar de pressionar o ombro direito, a escápula direita, no chão, e vai, ao contrário, afastar um pouco do chão o ombro direito. Aí vai descolar um pouco a escápula direita no chão, do chão e voltar. E continua observando a sua respiração e vai aos poucos organizando. Vai tendo essa imagem do momento em que os pulmões se preenchem em todas as direções. Você vai para uma. Primeiro você pensa, vou pensar nesse alongamento, depois vou pensar nessa expansão dele para frente, para trás, mais aqui embaixo, mais em cima, perto das escápulas. Então, isso é uma coisa que você pode. Isso deixa até a lição mais interessante, essa exploração de levar a sua atenção para partes diferentes do seu tronco, dessa parte interna, aonde você vai pensar na relação de afastamento da parte da frente e de trás mais em cima, mais para um lado. Vai deixando a sua atenção passear, porque daí você também vai descobrir alguns lugares que é mais difícil ter atenção, formar imagem. E daí vai aparecendo um ritmo na respiração. E quando você estiver voltando, você está soltando o ar, também traz essa imagem do encolher os pulmões, encolher o tronco, a parte superior do tronco, em todas as direções. E agora você vai pressionar 2 vezes o ombro direito, a escápula direita, procurando não interferir na respiração, no ritmo respiratório, e depois vai afastar 2 vezes do chão. O mais vai bem devagar, para você ir podendo checar a respiração nessas diferentes partes do seu tronco. Ver aonde você está interferindo nesse processo
na formação da respiração e para você poder deixar de interferir. E agora, você vai uma vez pressionar a escápula direita no chão e deixa de pressionar e depois a escápula esquerda no chão e deixa de pressionar. A mesma coisa em relação à respiração. Inspiração, expiração e as suspensões entre elas. Essa respiração em 4 partes. Então, você está agora uma vez de um lado, do lado direito, uma vez do lado esquerdo. E agora volta a pressionar só o lado direito devagar. E veja como é agora fazer essa pressão e deixar de pressionar. Se você conseguiu deixar o resto de você mais em silêncio. Se você conseguiu eliminar interrupções no ritmo da respiração ao fazer esse movimento. E se você pode criar a imagem desses pulmões se expandindo em diferentes direções e depois se encolhendo. Descansa um instante. Se precisar, algumas pessoas já dobraram os joelhos. Se precisar, muda um pouco de posição, que eu sei que pode cansar bastante ficar de costas. Se você ainda não mudou de posição ou não dobrou as pernas, se precisar, faz isso agora para descansar. Procura não fazer movimentos bruscos também, na hora que se você mudar de posição. Lembra que você pode fazer isso a qualquer momento. Fazer essa sua pausa, mudar de posição. E você vai devagar, quando quiser, vai voltando a deitar de costas. E você vai uma vez pressionar, ao mesmo tempo que você estiver pressionando o lado direito, você vai levantar o lado esquerdo, a escápula direita. Então, você pressiona a escápula direita, o ombro direito no chão, e afasta a esquerda ao mesmo tempo. Continua escutando a sua respiração. Você está fazendo esses 2 movimentos simultaneamente. É um movimento, como se fosse um movimento só. Lembra da respiração em 4 partes e deixando ela cada vez mais rítmica, ou seja, eliminando as interrupções. Aonde aparecem interrupções agora? Porque já vai ficando mais complexo a hora que você tem que prestar atenção, tem movimento dos 2 ombros. Agora você vai, a próxima vez que você estiver deixando de fazer o que você está fazendo com os ombros, você vai afastar os 2 ombros ao mesmo tempo do chão e vai permanecer aí com eles nessa posição, afastados do chão por alguns instantes e continua respirando e volta. Então agora você afasta os 2 lados ao mesmo tempo, mantém eles nessa posição por alguns instantes e depois volta. Volta a apoiar. E continua observando a respiração, pensando nessa coluna que se alonga a partir do alongamento dos pulmões, quando o ar entra e depois o ar sai, os pulmões se encolhem. Sente que as 2 escápulas também, alguma parte delas também vai descolando do chão. Então, é como se eles estivessem se aproximando os 2 ombros aqui na frente. E você escuta esse movimento do ar preenchendo os pulmões na direção dos seus ombros, ajudando a fazer esse movimento.
E agora descansa mais um instante, em silêncio. Se precisar, devagar muda de posição. Essa é a clássica pausa para a atenção e para mudar um pouco de posição para quem precisar. E agora, enquanto você descansa mais um instante, eu vou descrever o próximo movimento. Depois eu vou descrever de novo, mas vai já escutando e formando a imagem do movimento. Então, você vai deitar de costas de novo, do mesmo jeito, e vai pressionar toda a perna direita contra o chão, ou seja, o calcanhar direito, a parte de trás da perna direita, qualquer parte da perna direita que for tocando, aproximando do chão. E você vai fazer isso, pensa também na articulação coxo-femoral, lá na direção da virilha do lado direito, lá para dentro. Então, pensa que tudo isso você vai pressionar ao mesmo tempo no chão e deixar de pressionar, procurando não mudar o ritmo da respiração, dessa respiração em 4 partes. Então, você deita de costas com as pernas esticadas para baixo, os braços descansando com o chão. Pressiona toda a perna direita. Todas as partes da perna direita que fazem contato com o chão. Pressiona e deixa de pressionar. Pensa lá na articulação coxo-femoral do lado direito também indo para o chão, aproximando do chão. Sem forçar. Se você forçar a respiração, ela vai te falar imediatamente. Imediatamente você vai mudar o ritmo respiratório. Vai cortar. Então, vai se interessando por observar aonde, né, partes diferentes. Você pode tanto imaginar os pulmões, como pode pensar mais no esqueleto. Tanto você pode se pensar mais por fora ou por dentro de você. Dessas diferentes direções que se expandem e se encolhem quando você pressiona e deixa de pressionar. A respiração não acelera, não é acelerada, não fica mais difícil, ao contrário. E sempre que você deixar de pressionar, observa um instante esse deixar, esse silenciar. Deixa, porque às vezes a gente pressiona e não deixa de pressionar completamente, antes de voltar a fazer uma nova pressão. Então agora também observa esse deixar de pressionar, vê se você deixou completamente, como quando a gente escuta um som que está bem próximo, e a gente vai se afastando, e você fica com a atenção até ele desaparecer. Tem esse mesmo cuidado com o deixar de pressionar. E agora, devagar, a próxima vez que você estiver deixando de pressionar, é um movimento de novo, mínimo, mínimo, mínimo. Ele pode ser microscópico, ele pode ser invisível a olho nu. Cada um faz, vai ajustando. Então, é um movimento muito pequeno de pensar em afastar toda a perna direita do chão. O joelho não precisa ficar hiperestendido. Veja se você muda alguma parte dessas 4 partes da respiração, para poder devagar organizar. Para devagar, não fazer nenhum movimento brusco no peito, no abdômen.
e poder ter, ter essa respiração em 4 partes. Sempre vai e volta. E nesse voltar também da perna da perna direita com o chão, deixa esse voltar, ela voltar completamente. Você se perceber que silenciou a ação que acontece para afastar a perna. Porque tem partes de você que vão afundar no chão para a perna direita afastar. Então traz a imagem dessa coluna que é alongada com a ajuda dos pulmões. E agora você vai voltar a pressionar a perna direita, toda a perna direita, e afastar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho à esquerda. E depois para de pressionar a direita e volta à esquerda para o chão. Continua eliminando movimentos abruptos. Pensando nesse alongar dos pulmões, nessa expansão dos pulmões, ou da cesta torácica em todas as direções. Escuta como a coluna pode se alongar com a ajuda da entrada de ar nos pulmões. Os pulmões, eles vão se enchendo nos lóbulos de cima, na parte de cima, até ir lá para baixo, o ar. Ele vai indo, ele passa primeiro por esses lóbulos de cima e vai indo lá para baixo, preenchendo, preenchendo. Agora para de fazer isso. Para de pressionar a direita. Agora você vai parar de pressionar a direita e levantar a esquerda, que era o que você estava fazendo. E fica em silêncio um instante só, vendo se você pode observar a sua respiração novamente. E daí volta, agora você vai pressionar só a perna esquerda e devagar levantar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho à direita. E daí deixa de pressionar a esquerda e volta à direita para o chão. É o contrário. Pensa na perna inteira, desde a articulação coxo-femoral até o calcanhar. Veja como se é mais fácil levantar uma perna pressionando a outra. E esse abandonar também do que você está fazendo, completamente. À medida que o ar você vai soltando o ar, os pulmões vão se encolhendo. E a próxima vez agora, pressiona as 2 pernas ao mesmo tempo no chão. E continua não fazendo nenhum movimento abrupto ou grande no abdômen ou no peito. Pressiona as 2 pernas inteiras e deixa de pressionar. E veja se o resto está em silêncio. Né? Sente que o ar entra pelas narinas, ele entra, passa pelo palato, atrás, né, do palato, desce pelas traqueias, vai chegar lá nos brônquios, e ele faz voltas dentro dos pulmões para os 2 lados, para preencher toda a cavidade do peito, em todas as direções. Lembra das 4 partes da respiração, vai introduzindo, vai procurando observar e deixar com essas 4 partes sem forçar. E veja se você pode, a próxima vez, fazer um movimento que é mínimo mesmo,
Às vezes é só de tirar a pressão, de desencostar as 2 pernas do chão. É muito sutil, porque o mais importante é não interferir na respiração. Veja, com o resultado de pensar em afastar, esse pensar em alongar, né, nesse momento em que os pulmões estão sendo preenchidos e que você vai perceber que tem uma hora que você preenche os pulmões e ele se expande em todas as direções, você também pressiona partes das costas contra o chão, e isso te ajuda a afastar as pernas do chão. Então você afasta e deixa de afastar e volta. Lembra desse também terminar, de deixar de fazer. Porque às vezes o que acontece é isso, quando a gente não faz uma pausa clara entre um movimento e outro, a gente nunca termina claramente. Tem alguns músculos que estão sempre em atividade e outros que ficam inibidos constantemente. Por isso é tão importante esse momento de termina. E daí faz uma nova pausa, por favor. Quem precisar, muda de posição devagar. E volta a deitar de costas. Se você precisar agora, deixa os 2 joelhos dobrados, os pés com o chão. Para algumas pessoas vai ser mais fácil. Porque agora você vai pressionar essa região das costelas, essa parte de trás, essa porção posterior lá atrás das costelas, bem próximo da sua cintura. Então, são as costelas inferiores. Você vai pressionar e deixar de pressionar. Lembra das 4 partes da respiração. E que você faça isso no momento em que você está alongando a sua coluna, preenchendo seus pulmões. Não tem nenhum movimento intenso para encher, nem para esvaziar. Então, você está pressionando os 2 lados. E agora vê qual dos 2 lados é mais fácil para você pressionar. Essa pressão é mais clara e pressiona só algumas vezes desse lado. E veja se você interfere em alguma parte da sua respiração e devagar se organiza para não interferir. Não é a pressão máxima que você consegue, é para ter claramente a sensação de pressionar e do deixar de pressionar. Agora faz o outro lado, as costelas inferiores ou as costelas flutuantes do outro lado. Percebe como é esse outro lado? Quais são as diferenças se você interfere nas mesmas partes, em partes diferentes da respiração? Se você não interfere. E como a gente estava conversando, às vezes a gente reconhece uma interferência e consegue deixar de fazer, e às vezes não. Às vezes a gente só reconhece interferência, mas às vezes leva um tempo para deixar de interferir. E agora você pressiona o lado direito, desculpa, ao contrário, pressiona o lado que for mais fácil para você de pressionar, e o outro lado percebe como ele vai se afastar. É bem pequeno, é um movimento então que você pressiona um lado e afasta o outro. É um movimento de que, como se você está rolando o seu tronco, o seu peito, essa parte de cima do tronco, atrás do peito, lá embaixo, perto da cintura, você está rolando e observa como é a respiração.
Aonde que você sente uma mudança no ritmo da respiração? E em que parte da respiração acontece essa mudança? E agora pressiona o outro lado e afasta o outro. Pressiona um lado e afasta o outro. Inverte. Agora você vai rolar o seu peito para o outro lado. Aonde você interfere. E agora, pressiona os dois lados ao mesmo tempo. E procura deixar essas pressões parecidas. Procura não forçar o lado que pressiona menos a ficar parecido com o que pressiona mais, mas ao contrário. Deixar mais parecido, o lado que tem mais clareza, mais força para pressionar, deixa ele mais parecido com o outro. Veja se é mais fácil harmonizar as pressões dos dois lados, assim. Distribuir de uma forma mais harmoniosa. E agora veja se você pode pressionar essa região da coluna entre as costelas inferiores no chão e deixar de pressionar. Pressiona e deixa de pressionar. Escutando a sua respiração. Escutando esse momento em que a coluna se alonga quando o ar entra. E agora veja se você pode afastar essa mesma parte da coluna, como se alguém viesse, assim, sabe, um espinhozinho, te cutucasse bem aí. Mas você não vai fazer um movimento brusco e você afastasse essa parte da sua coluna do chão. Ou se viesse um fiozinho, alguém puxasse bem aí. Pensa naquelas marionetes, bem aí. Alguém te ajudasse, ou alguém pressionasse, talvez com um dedo por baixo um pouquinho, e afastasse essa parte da sua coluna do chão. E depois volta. E descansa. Novamente. Como era essa parte bem aí? Que tu faz essa... Que parte é essa bem aí? Essa parte entre as costelas flutuantes, essa região da coluna entre as costelas inferiores. Essa parte que na lombar? É um pouco acima, um pouquinho acima. A região, essa parte de cima da cintura. Sim. Próxima lombar, torácicas já. Essa transição aí. E daí faz uma pausa. E descansa em silêncio mais um instante na posição que você precisar para descansar. Aí vocês vão fazer uma pausa um pouquinho mais longa, que eu vou precisar pegar mais água. E volta a deitar de costas. De novo, você tem a opção de ficar com as pernas esticadas ou com os joelhos dobrados, os pés com o chão. Não são movimentos grandes, pensa nisso. E agora você vai fazer simultaneamente. Pressionar a escápula esquerda, o ombro esquerdo, e afastar um pouco do chão o lado direito da bacia, ao mesmo tempo. Então, você afasta o lado direito da bacia e pressiona o ombro esquerdo, é uma diagonal. Então, ao afastar o lado direito da bacia, você direciona a pressão lá para o ombro esquerdo, para a escápula esquerda. E depois deixa de fazer isso. Mas faz isso escutando
a respiração, que é diferente de só fazer esse movimento. Primeiro escuta a respiração, esse movimento do ar, e daí faz. E vai vendo se você vai encontrando, se está mais fácil agora estabelecer, se esse ritmo vai se encontrando naturalmente da respiração. E agora pensa nesses 2 pontos, se aproximando, afastando do chão. Eles se aproximam e se afastam. Então, você afasta a escápula esquerda, o ombro esquerdo, e o lado direito da bacia. Os 2 agora. Isso quer dizer que tem algum lugar aí no meio dessa diagonal que pressiona o chão. Observa, que fica com o chão. Mari, repete aí para mim. Agora você vai Repete. afastar do chão, lado direito da bacia, escápula esquerda. E percebe que nessa diagonal tem alguma coisa aí no meio, aí atrás, que pressiona o chão. Quando você aproxima essas 2 partes e volta. Percebe que tem alguma parte aí no meio do peito que pressiona o chão. E agora, a próxima vez que você aproximar essas 2 partes, mantenha elas próximas no ar um instante. E percebe essa suspensão enquanto você continua respirando. Então, os pulmões se expandem e se encolhem. Enquanto você respira e mantém essa posição. E depois volta, claro. E daí descansa. E agora você vai pressionar o lado esquerdo da bacia e afastar o ombro direito, a escápula direita do chão. Continue escutando o que você vem escutando, o ritmo da respiração, as 4 partes. Se você interfere, em qual delas você interfere? Lembra que tem esse fazer, que é pressionar o lado esquerdo da bacia, levantar o ombro direito do chão e deixar de fazer. E sente que tem alguma parte das costas que pressiona o chão, não só o lado esquerdo da bacia. Quando você levanta o ombro direito ao pressionar o esquerdo. Para você perceber a diferença agora, quando você levantar os 2 do chão, afastar os 2 do chão, o lado esquerdo da bacia e o ombro direito. Percebe que é a outra parte das costas que vai pressionar o chão. E daí para. Coloca de novo. Pega com as mãos suavemente o cabelo no topo da cabeça, suave. E devagar, suavemente, puxa gentilmente os cabelos pelo topo. E pensa na coluna alongando, no momento em que os pulmões se preenchem de ar. Empurrando a sua cabeça, afastando a sua cabeça dos seus pés. Nesse momento em que o ar está entrando. E daí para. Descansa.
E só fique em silêncio um instante. Escuta como está agora o ritmo da sua respiração. Como é o seu contato com você? Se você se sente mais em silêncio, porque às vezes a gente chega no final do dia com muitas coisas, né? Borbulhando do dia. Veja se silenciou. E você simplesmente, que não é tão simples, pode apenas observar sua respiração. E ver se estão, sem você fazer nada intencionalmente, se apareceram essas suspensões depois da inspiração e da expiração. Ou não. Se você pode sentir essa respiração suave, rítmica, que não está fazendo nenhum movimento grande ou brusco no peito ou no abdômen. E como a expressão do seu rosto reflete esse momento, como o contato das costas com o chão, se ele parece mais amplo, se parece que você tem mais contato, mais sustentação ou não. E com esse mesmo cuidado que você teve de observar a sua respiração, de procurar não interferir, procura sentar e ficar de pé, fazer esse caminho, procurando não interferir, ou interferir o mínimo possível na respiração. Então, vai sem pressa, sem movimentos bruscos, ou eliminando todos que você puder. E observa você agora. Como é estar com você. Luciana, bem-vinda. Caminha quando você quiser e observa você. Como é ser você agora? E acabamos 19h30 em ponto. E hoje eu tô com a garganta bem ruim, então eu já vou fechar aqui nossa experiência de hoje. Já até conto, Luciana, a gente tem um grupo no WhatsApp, porque a gente às vezes compartilha, às vezes a gente não compartilha aqui após as aulas, e às vezes também a gente não quer compartilhar logo depois. Tem um espaço do grupo, se você quiser entrar, você avisa a gente, a gente tem esse lugar de compartilhar ali, né? A gente, é o nosso diário somático ali, o grupo. Obrigado. Tá bom? Mariana, Obrigada. Um abraço, gente. Bom começo Tchau, de semana. Mari. Obrigada. Melhor. Ó, amanhã 8h15 tem aula, hein? Para quem quiser. Beleza. Tá bom? Tá, joia. Tá. Tchau.
Boa noite, gente. Obrigado, viu? Bom descanso. Mara, obrigada. Luciana, bem-vinda. Prazer te conhecer. A gente vai se falando. Boa noite. Boa noite, Ocimar. Boa noite, Henriqueta, Gil, o Zé e Paulo. Boa noite, gente. Obrigada.